Bora. Bom dia, pessoal. Como a Ana falou, então hoje é uma agenda interessante sobre importação de dados ali via One Schema dentro da plataforma da Camino. Hoje, apresentando aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a agenda, o que a gente vai passar nesse nosso treinamento de hoje. Então, temos alguns pontos importantes, como os conceitos ali das importações, os códigos obrigatórios, quais são as boas práticas dentro da importação, a importação na prática, que daí eu vou mostrar um pouquinho dentro da plataforma, como que funciona também, e depois a Ana vai vir ali também com a novidade de produto fresquinha para vocês também. Pode passar, Ana? Boa. Conceitos, tá, gente? O que é importante aqui a gente falar sobre importação de dados na Camino? Quais são as funções que a gente vai abordar, né? A gente vai falar sobre cadastro de pessoas. Então, o que é cadastro de pessoas, primeiramente, né? Então, aqui a gente está falando de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, ali a gente fala sobre clientes, fornecedores, funcionários, transportadoras, qualquer tipo de pessoa física ou jurídica que a gente tem interesse em ter dentro da plataforma. Tá? Então, essa é uma ferramenta que a gente já vai abordar. Além disso, pagamentos. A gente também fala sobre pagamentos em histórico, ou seja, caso eu queira trazer um período específico para dentro da Camino, a gente consegue subir todo esse histórico, deixar ele pronto dentro da plataforma para poder, eventualmente, aproveitar de um fluxo de caixa, de um DRE de outros meses. E também de pagamentos em aberto. Tá? Então, ali, pagamentos futuros, também para acompanhar sobre relatórios, faz muito sentido para a gente já subir essas informações dentro da Camino e facilitar o nosso trabalho, sem ter que cadastrar um a um. A mesma coisa vale para os recebimentos, tá, gente? Então, a gente pode fazer a gestão de novas cobranças, como também histórico de recebimentos. Então, tanto para trás quanto para frente, importação de pagamentos e recebimentos funciona muito bem via importação de planilha dentro da plataforma. Quais são as etapas, tá, para que isso funcione? Acesso à funcionalidade. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Como que a gente acessa ali a parte da importação, como que a gente baixa, como a gente preenche a planilha ali, as melhores formas de preencher uma planilha, como a gente dá o início da importação de dados e revisão das informações. Então, caso algumas coisas estejam incorretas, a gente tem a oportunidade de corrigir antes de fazer o upload de fato na planilha. E também, após a finalização da importação, a gente tem também a notificação dos status, né? Que aí pode ser um status sucedido, pode ser um status que deu erro em alguma coisa, então a gente tem que entender e validar tudo que deu erro, reimportar, desfazer, enfim. Isso aí eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Pode passar? Boa. Aqui, quais são os preenchimentos obrigatórios, tá? Aqui é o que, de fato, a gente precisa para colocar, para poder subir a planilha. Claro que tem muitos outros campos que não são obrigatórios dentro do processo, mas que vale a pena ser preenchido, que é muito importante, talvez, para um fluxo específico dentro da plataforma, mas obrigatório mesmo para subir a planilha, a gente tem esses campos aqui, tanto para pessoas, pagamentos e recebimentos. Começando por pessoas, a gente tem basicamente um nome, então o nome ali é muito importante, sem ele a gente não consegue subir a planilha. E ali a gente colocou também muito importante para cadastrar como CPF e também o CNPJ. Um ponto bem interessante, tá, sobre o CNPJ. Sempre que a gente coloca o CNPJ dentro da planilha, ele já busca essas informações dentro da Receita. Então, fica muito mais fácil para a gente fazer um cadastro de pessoa jurídica. A gente não precisa ter todas as informações, sendo que a gente já tem isso disponível, né? A nossa consulta já consegue validar esses campos e trazer para dentro da plataforma também. Já no campo de pessoa física, né, de CPF, aí sim a gente precisa ter mais atenção no preenchimento para preencher todos os campos que fazem sentido a gente ter visível dentro da plataforma, tá bom? Para pagamentos, eu vou falar de pagamentos e recebimentos, eu vou falar junto, que basicamente são os mesmos campos, tá? O que muda é que um está pagando, o outro a gente está recebendo, né? Então, pagamentos. O que sempre a gente precisa preencher? Descrição, né? Descrição do pagamento ou do recebimento. Valores, as datas, né? Data de vencimento. E a pessoa, né? No caso ali, o CPF, CNPJ. Ponto importante, tá? Caso a gente queira trazer histórico para dentro da plataforma, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Além do campo que a gente sempre tem que preencher, que é a descrição, valor e datas, junto com o CNPJ e CPF, a gente também precisa preencher alguns outros campos, que são datas de pagamentos, valor de pagamento e conta de origem. Ou seja, o valor que você pagou, quando você pagou e por qual conta você pagou, tá bom? Sem essas informações, a gente não consegue subir histórico. E outro ponto bem importante, não adianta a gente preencher só uma dessas informações, como, por exemplo, só a data do pagamento. Tem que preencher os 3 campos para poder dar certo a questão do histórico. Tá? A gente pode subir, então, planilhas com e sem histórico, pode subir misturado, sem problema nenhum. Recebimentos, opa, volta ali, né? Recebimentos, a gente se baseia na mesma questão dos pagamentos, tá?
Então, só passando por cima dos campos novamente, mas descrição, valor, datas e indicação do cadastro de pessoas, que aí a gente pode ter dois tipos de indicações ali do cadastro, né, seja o código da pessoa que já está cadastrado dentro da plataforma, ou o CPF ou o CNPJ também da pessoa que já está cadastrado dentro da plataforma. Para questões de histórico, mantém os mesmos campos como obrigatório, né? Data de pagamento, ou aqui no caso seria recebimento, né? Data de recebimento, valor de recebimento e conta que você recebeu esse valor. Boa. Pode passar? Boas práticas. Aqui é onde geralmente acaba surgindo mais dificuldade, né? Que é no preenchimento de fato da planilha. Tá? Então, o que a gente precisa, tá? O que é importante? Não é que a gente precisa, é importante a gente seguir para garantir que todo o processo seja feito da melhor forma possível. Tá? Hoje a gente tem um modelo que a gente disponibiliza para cada um dos tópicos, né, para pagamentos, para pessoas, para recebimentos. A gente tem um modelo padrão da Camino, que a gente consegue baixar diretamente dentro da plataforma e que a gente recomenda muito que se use esse modelo. Né? Não é obrigatório usar o modelo, a gente consegue importar qualquer modelo de planilha, mas aí precisa de mais ajustes dentro desse processo, dentro da ferramenta. Então a indicação é que a gente utilize sim o modelo já fornecido pela plataforma. Garantir formatos corretos, tá? No preenchimento da planilha, muitas vezes a gente está fazendo uma extração de dados de outra plataforma para migrar para dentro da Camino, e muitas vezes vem com formatação diferente, cada sistema tem uma formatação específica. Então, o que é importante? A gente sempre fazer esses preenchimentos desses campos sem levar em consideração a formatação antiga, deixando a formatação original da planilha da Camino, que já vem formatado da forma correta. Então, por exemplo, ali datas em formato de dados, CNPJ ou CPF em formato de texto, que a gente garante que a plataforma vai conseguir ler essa informação da forma correta. Tá? Então, sempre se atentar muito sobre os formatos. Campos obrigatórios, então, como citei ali, tanto para pessoas quanto para pagamentos ou recebimentos, a gente precisa se certificar que todos os campos que são obrigatórios estejam preenchidos dentro da planilha, para que a gente suba e não tenha problema. E o mais importante de todos, conferir o que a gente está importando. Tá? Então, seja cadastro de pessoas, seja cadastro de pagamentos, de recebimentos, pagamentos e recebimentos ainda mais, né, porque se impacta direto no resultado, mas até mesmo pessoas, vale muito a pena a gente validar todos os dados que está sendo importado para a gente não subir, entre aspas, sujeira para dentro da plataforma. Tá? Coisa que a gente vai ter retrabalho depois, que a gente talvez tenha que excluir massa, talvez tenha que desfazer a importação da planilha, ajustar, isso vai acumulando trabalho, então é melhor a gente validar muito bem todas as planilhas que a gente for subir antes de subir ela, né, para validar se todos os dados estão perfeitamente preenchidos, tá? Isso é muito importante na questão de qualidade de dados, tá, gente? É um dado realmente muito importante ali no processo. Após a importação, daí vem a questão do histórico, tá? Como que funciona? Vamos supor que uma planilha tenha 10 linhas, tá? Se todas as 10 linhas estiverem corretas, ele vai dar sucesso e vai mostrar que teve 10 linhas com sucesso. Mas se alguma delas estiverem erradas, esses dados dentro da planilha, e o sistema encontrar algum erro, ele não vai subir a linha inteira. Ou seja, pode ser simplesmente um dígito ali do CPF errado, uma informação errada no pagamento, uma data que não existe, enfim. Ele vai informar um erro e não vai subir a linha por inteira. O restante da planilha, ele sobe completo, ele só não sobe o que deu erro. Porém, o que é bom nisso? A gente consegue validar justamente todos os acertos, todas as linhas que foram importadas com sucesso, e também a gente consegue validar todos os campos que deram erro. Então, se a gente clica no erro, a gente consegue ver certinho o que aconteceu e o porquê não foi importado. Então, aqui é uma forma fácil também da gente identificar, desfazer e depois corrigir dentro da planilha para importar novamente para Camino. Tá, né? Aqui, antes de falar dos novos, então vou fazer a importação na prática, que pulou. Boa. O que é importante aqui, tá, gente? Novamente chamando a atenção dos pontos que eu tinha citado anteriormente, que é os formatos, né, de preenchimento desses dados dentro da plataforma. Então, CNPJ CPF com zero inicial tem que estar formatado como texto, senão na planilha ele come aquele zero e vai dar errado na importação. Dados ausentes, né, todos os campos que são obrigatórios devem estar preenchidos. E os erros, né, após a importação. O que eu preparei aqui para a gente, só para fazer um teste bem prático de como que funciona esse processo, tá? Eu vou mostrar para vocês dentro da plataforma como que a gente baixa esse modelo, como que a gente importa e como que a gente revisa ali dentro da importação. E no final desse processo também como que a gente revê ali o histórico, se deu certo, se deu errado, o que deu errado, para a gente poder corrigir. E aí, Ana, eu vou compartilhar aqui a tela. Compartilhar.
Pessoas. Boa. Aqui, gente, vocês devem estar vendo a plataforma, tá? Vou entrar na tela inicial. E até para mostrar para vocês todos os campos, todas as planilhas que a gente consegue baixar, tá? Aqui no nosso menu lateral, que fica na esquerda, a gente tem os módulos de pagamento e recebimento, tá? Começando pelo módulo de pagamento, a gente tem tanto a central quanto a lista de pagamentos. Do lado do botão novo, a gente tem a setinha para baixo, que cuida da parte de importação de dados, tá? Logo aqui a gente já consegue ver que a gente consegue baixar o modelo de planilha, então é só clicar e ele começa a fazer o download, e em cima, importação de planilha. A mesma coisa vale para recebimentos, tá? Então, lista de recebimentos, por exemplo, a gente tem a setinha para baixo, para baixar o modelo e importar a planilha. E em pessoas, a gente consegue acessar pela engrenagem, configurar, pessoas e empresas, mesmo processo, setinha para baixo, baixar modelo. Eu já havia baixado esse modelo, eu vou baixar ele novamente, só para a gente visualizar. E eu vou até compartilhar aqui a tela da planilha. Boa. E aqui, esse é o nosso modelo de planilha, tá, gente? É um modelo que a gente tem todos os campos, todas as colunas que a gente precisa. E o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, tá? Além de preencher os campos obrigatórios, que a gente já citou aí um pouco atrás, muitas dessas planilhas a gente tem alguns códigos que a gente precisa informar na plataforma, informar dentro da planilha, para a gente subir na plataforma da forma correta. Vou pegar um exemplo, tá? Um pouco mais para a direita, a gente tem aqui, tipo da conta bancária. Só deixa eu ajustar aqui os campos. Aqui, ó. Tipo da conta bancária. Aqui, ó. Tipo da conta bancária. Como eu sei o que preencher nesse campo, tá? Seja planilha de pagamentos, de pessoas, de recebimentos, a gente tem sempre as abas adicionais, tá? Então, todas essas abas aqui no canto inferior, a gente consegue validar quais são os códigos que a gente precisa preencher dentro da planilha para fazer a importação. Ou seja, funciona mais como uma legenda do que a gente precisa. Então, lá em tipo de conta bancária, por exemplo, um é conta corrente, tá? Daí a gente consegue preencher aqui como um e ele vai entender corretamente dentro da plataforma qual é o campo que a gente está preenchendo. Eu tenho uma planilha já previamente preenchida com alguns dados, né? Eu vou importar ela dentro da plataforma. Opa, caiu. Deixa eu importar novamente. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou compartilhar a tela cheia, vai ficar mais fácil. Então, aqui, voltando aqui na planilha, tá? Só voltando rapidinho. Falando aqui dos campos, das abas adicionais, tá? A gente tem as abas aqui que mostram todos os campos que a gente precisa preencher, funciona como uma legenda dentro da importação da planilha. Você tem um exemplo aqui do tipo da conta corrente, né? Que aqui eu posso colocar como um, porque dentro da aba de tipo da conta corrente eu tenho a legenda do tipo da conta e a descrição que é dentro da plataforma. Então eu consigo ver essas legendas e usar ele no campo principal, na aba principal, para preencher e ela entender da forma correta e subir a informação para dentro da Camino. Como eu havia dito, eu tenho uma planilha já pronta sobre pessoas, com alguns exemplos que a gente vai importar. Eu vou fechar essa planilha aqui, que era só um modelo novo. Vou abrir aqui a plataforma e vou dar início aqui ao processo de importação. Então, aqui na setinha para baixo, a gente tem o importar planilha. Ele vai abrir o fluxo novo, né, que é de importação. Deixa eu fechar esse alerta. E aqui a gente tem duas opções. Ou a gente clica na tela e seleciona o que a gente quer, ou eu posso simplesmente abrir a pasta direto e puxar também a planilha para dentro da plataforma. O que é importante? Aqui a gente consegue importar qualquer uma das abas. Mas claro que a gente vai pegar as abas que tem já informação para a gente importar. Então, no caso do modelo padrão da Camino, sempre vai ser importação pessoas, importação pagamentos, importação recebimentos, que é a planilha que de fato contém as informações que a gente quer subir para a plataforma. Apertando confirmar, ele vai carregar todos os dados que a gente subiu nessa planilha, e aí a gente consegue começar umas tratativas, tá? Então aqui é uma planilha simples de pessoas, mas logo de cara a gente já vê que tem um erro aqui dentro da plataforma. Então, por exemplo, esse CNPJ aqui, ele encontrou o erro. Se a gente passa o mouse aqui dentro dessa exclamação, dentro desse símbolo de erro, ele aparece o que é. Então, o CNPJ informado não é válido. Ou seja, a plataforma não vai deixar eu importar algo que não é válido. Então, a gente pode fazer algumas ações com essa linha, por exemplo. Então, ou a gente exclui os valores inválidos para subir só o que realmente está certo. A gente pode preencher a coluna vazia com um valor específico, pode remapear a coluna, ou simplesmente eu posso clicar duas vezes e ajustar, colocar a informação ali, um CNPJ correto. Nesse caso, eu vou simplesmente limpar, tá? Então, vou excluir os valores inválidos, né? Excluir linhas com erros, na verdade. Ele já limpou da importação, ou seja, eu não preciso acessar a planilha, sair desse processo, acessar a planilha, editar a planilha, salvar, para depois fazer a importação novamente. Eu posso ajustar dentro da própria ferramenta. E ajustando, eu posso validar os campos, se todos eles estão preenchidos da forma correta.
E estando preenchido, eu posso dar continuidade no botão importar. Então, quando eu clico em importar, o sistema vai carregar essa informação, né? E aqui na notificações, note que está com uma notificação apenas. Se eu recarregar a página, provavelmente já vai aparecer a segunda notificação, tá? Então, a gente sempre é alertado conforme a gente preenche e importa dentro da plataforma. E aqui teve importação concluída. Se eu clico nessa importação concluída, por exemplo, ele abre aqui as últimas importações realizadas. Eu consigo notar que dentro dessa planilha que eu importei, tinha 10 linhas e as 10 deram sucesso. Tá? Tem casos aqui, por exemplo, que a planilha teve sucesso, mas teve erros. Então, se eu clico no erro, eu consigo validar tudo que foi encontrado o erro. Tá? Então, aqui, por exemplo, já tinha a pessoa cadastrada com o documento, usando o código 14, e por isso a plataforma não subiu essa informação que estava na planilha, porque ela já existe dentro da plataforma. Então, analisando esses erros, eu posso tomar a decisão de ou corrigir e incluir, caso sejam poucos erros, né? No caso aqui era 12, ou caso seja uma quantidade gritante que faça mais sentido a gente retrabalhar a planilha e importar novamente, eu tenho a opção de desfazer a importação, que daí ele some com todos esses cadastros que a gente subiu por planilha, né? A gente ajusta a planilha dentro do Excel, faz o upload dentro da plataforma novamente e valida se vai dar sucesso ou não. E aí, Ana, basicamente, o teste era esse. Se quiser voltar a sua. Boa. Então, gente, o que é importante, né? Só frisando aqui novamente que é muito, muito importante. Cuidado com o preenchimento, tá? De preferência, sempre utilizar um modelo padrão da Camino. Se tiver alguma coisa que a própria plataforma identifique que está errado, corrija já dentro da ferramenta de importação para facilitar, tá bom? Importe, valide o resultado, se deu certo, se deu errado. Se deu errado, olhe os erros, veja o que deu errado. Se valer a pena, desfaça a importação e importe novamente. Se não, só ajusta manualmente dentro da plataforma. No modelo geral, é isso. Outro ponto importante é que, caso vocês tenham alguma dúvida também referente à importação da plataforma, a gente tem nosso lindo suporte também para ajudar com essas dúvidas. Então, faz muito sentido vocês mandarem o que deu errado, por que não subiu, o que a plataforma está apresentando, e prontamente ali o pessoal do suporte vai conseguir apoiar vocês nesse ponto. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado.